E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Bom, hoje a gente vai gravar mais uma aula aqui, né, da Favene. Hoje vamos falar da aula 6, que é a respeito de juros compostos, tá certo? Estamos já finalizando os nossos portfólios aí da Favene, né, de matemática básica, e hoje vamos falar um pouco de juros compostos, né? Temos 5 atividades aqui para resolver e a gente vai falar um pouquinho disso, tá bem? Bom, juros compostos, vale ressaltar que a fórmula, né, tudo aqui vai ter uma formulazinha. A fórmula para juros compostos é isso aqui, ó. M é igual ao quê, ó? Ao capital, tá certo? A última aula a gente falou bem sobre isso, vezes o 1 mais o I, que é a taxa percentual. Tudo isso é elevado à potência de quê? Esse T aqui, ele é o período, né? É o tempo, né? E esse M aqui, ó, a gente lembra dele, né? Ele é o montante, certo? E esse nosso capital, esse C aqui, ó, é o nosso capital, tá bem? O I é a taxa percentual e o T é o período, certo? Período, tempo, tá bem? Tudo isso daí, beleza? Esse número 1 aqui, ó, ele é o da fórmula. Bom, antes de mais nada, é preciso você ter uma calculadora, né, para você fazer esses cálculos aqui. Lembrando que tem calculadora científica, que tem umas calculadoras científicas aí como é que se diz? Na internet, tá bem? Depois eu posso fazer até uma videoaula mostrando como usa e tal, enfim, porque esses cálculos aqui, pessoal, a gente necessita de calculadora. Quem faz os cálculos para a gente nisso daqui é uma calculadora. A gente vai substituir esses valores na fórmula e quem acaba fazendo esse cálculo para a gente é a calculadora, tá bem? Bom, vamos lá. Primeira questão aqui fala o seguinte, sim, só lembrando que também tem essa fórmula aqui, ó, montante é igual ao capital mais os juros. Essa fórmula é uma conhecida nossa lá da aula passada, da aula 5 de juros simples, né? A gente usou essa fórmula aqui bastante e a gente vai usar aqui também, tá certo? Em juros compostos, né? Por que a gente vai usar essa fórmula em juros compostos? Porque essa fórmula aqui, ó, montante é igual a capital mais juros, ela nos dá ou montante, ou capital, ou juros, tá certo? Se bem que essa primeira fórmula aqui, ó, né, essa primeira fórmula aqui, ela também nos dá o montante. Então, a partir da resolução de alguns problemas usando essa fórmula, eu posso calcular tanto o capital quanto os juros, né? A partir do momento que eu tiver um montante, eu posso calcular tanto o capital quanto os juros, tá certo? Bom, vamos ver essa questão aqui, ó. Ele fala o seguinte: um banco financiou uma construtora a quantia de R$ 500 mil a uma taxa de juros compostos de 4,5% ao mês, sabendo-se que a dívida foi resgatada em 180 dias, tá certo? Então, calcule os rendimentos obtidos, né, pelo banco na operação. Bom, pessoal, essa questão aqui, ó, vamos começar aqui a falar um pouquinho dessa quantia aí, né? O banco financiou a uma construtora a quantia de R$ 500 mil. Essa quantia, eu posso dizer que é o meu capital. Então, coloca aqui, ó, R$ 500 mil. Eu não vou colocar vírgula 00, porque isso aí é o sistema monetário de moeda, né, de centavos. Então, não preciso colocar na hora de fazer o cálculo. A taxa de juros compostos, ó, ele fala que os juros é compostos, não é simples, 4,5%. Bom, esse I aqui a gente também tem o I, que é a taxa percentual. Então, é como, ó, 4,5%, tá certo? Sobre quem? Sobre o nosso amigo 100%. Beleza? Sempre assim. Bom, se você pegar aí e dividir 4,5% dividido por 100, isso vai dar para a gente 0,045, tá certo?
0,0, tá certo? 45, né? Você pode usar uma calculadora para fazer esse cálculo. Bom, ao mês, então essa informação aqui, ó, ela é bem importante porque ele diz que é ao mês, tá bem? Se é ao mês, o que vai acontecer aqui nesse caso? Bom, a gente está vendo aqui, ó, sabendo que a dívida foi resgatada em 180 dias. Então, o nosso tempo, ele está o quê? Ó? Ele está em mês, mas os dados que nos foram dados aqui foi 180 dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 180 dias e vou dividir por 30. Como assim dividir por 30? Por quê? Então, a taxa percentual aqui, ó, ela está em juros compostos em mês, né? A taxa percentual. Então, 180 dias é a mesma coisa que a gente dividir. Se eu tenho que colocar isso não em dias, eu tenho que pegar esses 180 dias e colocar em mês. Por quê, Gilberto? Porque a nossa taxa percentual, ela não está por dia, ela está em mês. Então, eu pego esse 180 e divido por 30. Uma divisãozinha facinha, corto esses dois zeros. 18 dividido para 3 é 6. Então, o nosso tempo ele é o quê? 6, tá bem? Então, vamos lá. Aí ele manda a gente calcular os rendimentos obtidos pelo banco na operação, tá certo? Calcular os rendimentos obtidos pelo banco na operação. Bom, os rendimentos obtidos pelo banco é nada menos, nada mais que quem? Que os juros, tá certo? É por isso que os juros não está nessa fórmula. É por isso que a gente vai fazer uso, ó, dessa fórmula aqui, tá certo? Então, os rendimentos obtidos pelo banco na operação é o quê? É os juros, porque se o banco investiu 500 mil reais, o rendimento dele não é esses 500 mil. Esse 500 mil é o capital, tá certo? O rendimento dele é o juro que vai correr em cima disso daí. Bom, a questão fica tranquila agora, porque a gente vai substituir nessa fórmula aqui, ó, tá certo? A gente vai fazer as devidas substituições nessa fórmula aqui, né? E vamos sair no resultado aí. Então, vamos lá, ó, fazer essas devidas substituições aqui, tranquilo? Bom, quem é o meu montante? Não sei, tá certo? Esse meu montante aqui a gente também não sabe. Eu até esqueci de colocar aqui, né? Mas a gente acha ele já já. O montante e os juros a gente não sabe. Quem é o meu montante? Não sei ainda. O montante, para quem não sabe, é o quê? Vai ser isso aqui, ó, o capital, nesse caso, não nesse caso aqui, ó, o capital vezes 1 mais a taxa percentual vezes o tempo. Então, aqui eu coloco, quem é o meu capital? 500 mil reais, tá certo? 500 mil reais. Vezes quem? Vezes 1 mais quem? Mais 0,045. 0,045. Tá certo? Isso é elevado ao tempo. Quem é o meu tempo? O meu tempo é o quê? 6, tá certo? Olha, o único cálculo que se você quiser fazer aqui, vai ser esse aqui, ó, tá? Ó. M é igual a 500 mil, assim, você pode fazer manualmente, né? Vezes quem, ó? 1 mais 0,45, isso é a mesma coisa que 1,045, tá certo? Isso é elevado ao quê? Isso é elevado a 6, tá bem? Bom, a partir de agora, quem faz esses cálculos para a gente é uma calculadora, tá certo? Uma calculadora científica, você pode colocar tudo isso aqui dentro dela e esses cálculos já saem pronto, beleza? Então, eu vou fazer só esse cálculo aqui para a gente ver na calculadora, ó. Então, aqui, ó, eu vou repetir, tá certo? Vou repetir o meu montante, tá? Que é o quê? Que é o 500 mil, vezes... Bom, quanto que é 1,045, tá certo? 1,045 elevado a 6, tá certo? Isso aí vai dar um valor aproximado, eu vou usar duas casas decimais, dá 1,30, 22 e tal, mas dá um valor aproximado, eu vou colocar duas casas decimais, porque o número é grande, ó. O valor completo é 1,30, 22, 60, 12, 5. É muito número, né? Mas eu vou colocar um valor aproximado aqui de duas casas decimais. Então, eu vou colocar 1,30, tá bem? Bom, e aqui eu vou fazer, ó,
500 mil vezes 1,30. Então, vamos lá. Ó. 500 mil vezes, tá certo? 1,30. Tá bem? Então, isso vai dar o que para a gente? Ó? Isso vai dar 650 mil, tá certo? 650 mil, tá? Isso vai dar 650 mil. Então, eu acabei de encontrar o montante aqui, tá certo? Eu acabei de encontrar o montante. Olha, não se preocupe com esses cálculos. Esses cálculos são feitos com o quê? Com uma calculadora, tá bem? Então, eu acabei de encontrar um montante aqui que vai ser 650 mil. Mas a pergunta aqui é o seguinte... Sabendo-se que a dívida foi resgatada em 180 dias, calcule os rendimentos obtidos pelo banco na operação. Então, nesse nosso caso aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, a gente vai ter que usar essa fórmula, né? Essa fórmula do montante aqui, ó. Essa formulazinha aqui, ó, tá certo? Ó. Essa fórmula aqui, tá certo? Vamos ter que usar ela, tá bem? Então, vamos usar ela aqui, ó. Então, é o seguinte, eu tenho um montante? Tenho, porque ele quer saber o quê? Ele quer o rendimento obtido. Esse rendimento nada mais é que os juros, tá certo? Eu tenho um montante? Tenho. Qual é o meu montante? 650 mil. Vou fazer bem aqui, ó. 650 mil, tá certo? Esse é o meu montante, tá bem? Tá bem? 650 mil. Bom, isso vai ser igual o meu capital mais o meu juros. Só que o meu capital, eu até coloquei o Czinho aqui, né? Só que o meu capital, cara, é o seguinte. O meu capital, eu sei qual é ele. Ele tá aqui, o meu capital, tá certo? O meu capital nada mais é que 500 mil. Então, eu vou colocar aqui, ó. 500 mil mais os juros. Bom, aqui é muito fácil fazer esse cálculo. Ó. Eu vou pegar esses juros, vou isolar, e esses 650 mil eu vou deixar aqui, ó, 650 mil, e esse 500 mil que está positivo, ele passa para cá negativo. Aí você vai perguntar, poxa, Gilberto, mas por que ele está positivo? Ele está desprovido de sinal. Todo número desprovido de sinal é o que? Positivo. E aí você faz, ó, 650 mil menos 500 mil, tá certo? 650 mil menos 500 mil. Isso vai dar o quê? Ó? 150 mil. Então, a gente acabou de encontrar a resposta aqui, tá certo? O rendimento obtido pelo banco nessa operação foi 150 mil reais, ou seja, o banco investiu 500 mil reais a juros compostos, tá certo? E a pergunta é sobre o rendimento, e esse banco, com esse investimento de 500 mil, teve retorno de 150 mil reais. Tá certo? Esse foi o retorno que o banco adquiriu aí. Tá bem, pessoal? Bom, segunda questão aqui. Um pensionista aplicou a quantia de R$500 em uma caderneta de poupança, sabendo-se que a referida poupança rende a taxa de juros compostos de 0,5% ao mês. Calcule o saldo que o pensionista teria após 6 meses. Bom, essa questão aqui é a mais tranquila, eu acho que de todas as questões de juros que a gente fez até agora. Essa questão aqui não precisa de absoluta manipulação de fórmula, nem usar duas fórmulas. A gente vai usar uma única fórmula, que foi essa aqui dos juros compostos. Ó. Juros compostos é igual capital, né? Montante, né? É igual capital, tá certo? Por R aqui. É igual capital, que multiplica 1 mais a taxa percentual, isso elevado a t. Tá bem, gente? Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Nesse nosso caso, o que vai acontecer aqui é o seguinte,
vamos fazer a leitura aqui, colocar os dados na leitura a gente já fez, a gente já sabe que a gente vai usar apenas essa fórmula. Então, aqui, ó, o montante é exatamente o que querem descobrir, o que o enunciado quer descobrir. Calcule o saldo que o pensionista, quase não saiu, teria após 6 meses. Esse saldo, cara, nada mais é que os juros que vai correr em cima desse dinheiro aqui, ó, desses R$ 500 a uma taxa de 0,% ao tempo de 6 meses, tá certo? Então, a nossa taxa percentual é 0,5%. Isso aqui é dividido por quanto? Ó? Por 100%, que é igual ao quê? Bom, se eu tenho 0,5 dividido por 100, isso é a mesma coisa que o quê? Que 0,005, tá certo? Mesma coisa aí, tá? Bom, e aqui a gente tem o nosso tempo, né? O tempo que é o quê, ó? 6 meses. Repare que não tem nada para transformar aqui. E a gente também tem o capital, né? Que foi dado lá no início, estou colocando aqui, né? Não estou usando uma ordem para a gente fazer as questões, não. O capital é o quê? R$ 500. Bom, de posse dessas informações, é só com uma boa calculadora, ou então a calculadora do Google, né? É só distribuir colocar esses valores na fórmula e vai sair o resultado da questão. Então, aqui, ó, vamos fazer isso agora. Ó, aqui, ó, M é igual a quem? Quem é o capital? R$ 500, certo? Vezes 1 mais 0,05, então eu coloco 0,05, tá certo? Elevado a t, mas quem é t? É 6, tá certo? Então tá aí, ó. Então fica m é igual a 500. Esse cálculo aqui eu posso fazer, ó, 1 mais 0,05, isso vai dar o quê? Ó? 1,0005 elevado a quanto? A 6, né? Aqui eu coloquei a t, né? Mas é 6, gente. Desculpa aí, tá bem? Isso aqui é elevado o quê, ó? A 6. O nosso t tá bem aqui, ó. Tá certo? 6 meses. Bom, então, agora a gente vai para a calculadora, né? Repete o 500. Eu vou usar, pessoal, é sempre bom explicar isso. Se eu pego todos esses dados e coloco numa calculadora científica, a probabilidade de dar um resultado que é um pouquinho maior. Mas os resultados que a gente tem aqui são resultados aproximados, mas muito aproximados, tá bem? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou explicando essa questão, eu não estou aqui falando, vamos fazer isso aqui tudo de uma vez. Não, eu estou explicando que eu posso somar 1 mais 0,05 e depois pegar esse 1,05 e elevar a 6, só que isso vai dar um número com vírgula muito grande. Então, eu vou usar duas casas decimais, tá certo? Então, 1,005, né? Esse número aqui, ó, elevado a 6, ó, deu um número grandão, deu 1,03, então 03037759, ó, esse número aqui, eu vou fazer ele aqui só para vocês terem uma noção, ó, eu vou colocar todo ele aqui, ó, coisa que eu não fiz na questão passada, sabe? Eu não fiz isso na questão passada, mas agora eu vou fazer nessa daqui, eu vou colocar todo esse número aqui, ó, para vocês verem como é que fica isso. Eu vou colocar aqui todo ele, ó, feito na calculadora. Aí tem aqui, ó, 0,3, tá certo? 0,3, 1,0303, aí, ó, 7759. É um número grande. Agora, eu vou pegar esse número aqui, ó, e vou multiplicar por quanto? Por 500. E quando eu fizer isso, eu vou encontrar o meu montante, tá bem? Então, eu vou fazer aqui, ó, 500 vezes esse número grandão aí, ó. E o meu resultado foi aproximadamente R$515, vírgula, né? Vou botar aqui, tá? 18,87. Eu vou arredondar aqui, vou botar vírgula, arredondar o valor aqui, vírgula 19. Então, assim,
Calcule o saldo que o pensionista teria após 6 meses. É muito importante falar que esse saldo está embutido com o quê? Esse saldo está embutido com os juros, tá certo? Junto com o capital. Então, esse é o saldo, é o dinheiro que ele aplicou junto. Bom, pessoal, vamos aqui para essa terceira questão e ela nos diz o seguinte, ó. Ela nos diz que uma conversão exponencial, tá certo? Uma pessoa depositou em uma conta poupança R$ 1.560, sabendo-se que a conta rende juros compostos a taxa de 7,5%, tá certo? Ao trimestre. Beleza, pessoal? Então, veja bem o seguinte, ó. Essa questão do trimestre, um trimestre é a mesma coisa que 3 meses, tá certo? Aí ele manda assim, ó, ele manda a gente fazer o seguinte, calcule o saldo da conta após 19 meses. Mais uma vez, a gente vai usar a nossa fórmula, montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado ao quê? Ao tempo, que é o período. Bom, temos o capital aqui. Qual é o capital? O capital é de 1.560. 1.560. A gente também tem a taxa percentual, tá certo? Que é 7,5%. Só que a gente, toda vida que é porcentagem, a gente sabe que isso é sobre 100%, né? E esse 100%, né? 7,5 dividido por 100, isso dá 0,075. Então, 0,075, tá bem? Bom, e aqui a gente vai para o período, que é para o tempo, tá certo? Bom, esse período, muita calma nessa hora, é ao trimestre, e esse saldo após 19 meses. Então, a gente vai calcular esse saldo após 19 meses. Então, se é o trimestre e ficou 19 meses aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer 19, o T é 19 sobre 3, tá certo? Tem muita gente que pega o 19 e já divide por 3 e tudo. A dica que eu dou para quem tem calculadora científica é que coloque todos esses dados aqui sem valores aproximados nem nada, que a calculadora vai executar tudo aí para vocês, beleza? Bom, e por último, não menos importante, o montante, que eu não sei qual é, que é o que está pedindo, né? Que é o saldo da conta após 19 meses. Esse saldo é o capital, né? Não é o montante, é o capital, mais os juros que correu em cima dele. Então, vamos lá, ó. Vamos substituir esses valores na fórmula. Bom, vai ficar assim, ó. Deixa eu só pegar aqui uma corzinha mais agradável, tá certo? Vamos lá. Seguinte, então aqui, ó, montante é igual ao capital. Qual é o capital? 1.560 vezes 1 mais a taxa percentual, que é 0,075, elevado ao quê? Ó? A 19 dividido para 3. Tudo isso elevado ao quê? A 19 dividido para 3. Tá certo, pessoal? Eu vou ver se eu consigo pegar isso aqui. Acho que não. Acho que não dá. Deixa eu ver se eu consigo. Show de bola. Acho que dá para, né? Eu vou apagar aqui, porque eu não consegui pegar tudo de uma vez, né? Então, a gente apaga aqui e eu vou fazer de novo aqui, porque eu quero deixar o espaço bem bacaninha aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, montante é igual ao quê, ó? Ao capital, que é R$ 1.560, tá certo? Vezes 1 mais 0,075. Tudo isso elevado a 19 dividido para 3. Agora sim ficou legal, tá? Bom, como eu disse a vocês, é importante. Esse cálculo aqui, ó, eu posso fazer para ficar uma coisinha melhor, ficar mais enxuta para colocar na calculadora. Assim, ó, 1.560 vezes 1, vírgula, né? Somando aqui 1 mais 0,75. Isso vai dar o quê, ó? Isso vai dar 1,075, tá certo? 19
dividido para 3, tá certo? Elevado a 19 dividido para 3, tá bom? Lembrando que esse 19 dividido para 3 está aqui, é o nosso período, né? É o trimestre, só que a conta após o quê? 19 meses, é por isso que eu estou dividindo para 3. 19 dividido para 3 não dá uma divisão exata, vai dar um valor aproximado, é por isso que eu estou escrevendo na forma de fração. Então, esse montante, ele é igual ao quê? Bom, colocando isso numa calculadora científica, tá certo? Fazendo esse cálculo aqui, 1,075, não é isso? Elevado a 19 sobre 3, isso vai dar para a gente uma quantia aproximada de R$ 2.466,30, tá certo? Um valor aproximado aí. Pessoal, mais uma vez, lembrando que o uso da calculadora aqui ele é fundamental, tá certo? O uso da calculadora aqui é fundamental para que a gente possa resolver. Bom, pessoal, vamos resolver agora a questão 4, tá? Convenção exponencial de novo. Qual é o capital que, após 25 anos, transforma-se em R$ 460 a uma taxa composta de juros de 9% ao trimestre, tá certo? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é perceber que ele não tem o capital, tá? O capital aqui não foi dado, é exatamente o que a questão quer. Bom, a outra coisa aqui é o montante, ó. Esse capital transformou-se em R$ 460. Então, esse montante, ele é o quê? R$ 460, tudo bem? A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é a parte da taxa percentual, tá? Ela é quanto? 9%, tá? É bem tranquilo, né? 9 dividido para 100%. Isso é a mesma coisa que 0,09, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho do período, que é o tempo. Então, veja bem, os juros que está correndo aqui, ele está correndo ao trimestre, ó. De novo, a gente vai ter que dividir por 3. Um trimestre é 3 meses. Após 2,5 anos. Olha, gente, 2,5 anos é o quê? É 2 anos e meio. A gente sabe que um ano tem o quê? Tem 12 meses, não é isso? Deixa eu só apagar aqui, que é até bom que eu pegue aqui uma... né? A gente sabe que um ano é igual ao quê, ó? A 12 meses. A gente sabe que 2 anos é igual ao quê? A 24 meses. E esse meio ano, né? Meio ano aqui eu vou colocar meio ano, um meio. A metade de um ano é o quê? 6 meses, tá? Para explicar aqui bem direitinho para vocês. Bom, então nesse caso aqui, o que vai acontecer? Deixa eu só... Bom, nesse caso aqui, se a gente fizer os nossos cálculos, ó, os 2 anos tem o quê? Ó? Os 2 anos têm 24 meses, certo? E esse ano e meio, eu vou chamar de meio, assim, ó, um meio, que esse meio é uma fração que representa metade. Então, eu vou colocar aqui, ó, meio ano, né? Um meio ano. Isso é igual ao quê, ó? A 6 meses. Olha, gente, isso aqui é o 2 anos e meio, ó. Isso aqui é o 2 anos e meio, tá certo? Se isso aqui é o 2 anos e meio, então, se em 2 anos eu tenho 24 meses, e se em meio ano eu tenho 6 meses, fazendo essa conta aqui, eu vou ter quanto? Ó, 30 meses, tá certo? Então, 2 anos e meio é a mesma coisa que o quê? 30 meses, só que com uma pequena diferença.
Os juros que está correndo aqui, ele está correndo ao trimestre. Então, esse juros ele acontece a cada 3 meses. Então, eu vou pegar esse 30 aqui, ó, e dividir por 3. Isso é a mesma coisa que 10. Pronto. Eu estou com tudo pronto para fazer minha questão. Então, vamos lá. Ó. O montante, claro, usando a nossa fórmula. Eu sempre faço questão de repetir a nossa fórmula aqui. Ó. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Ó. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa percentual elevado a quem? Elevado ao nosso querido T aqui, que é o tempo. Tá certo, gente? Então, tentando aqui. Pronto, essa é a nossa fórmula, tá bem? Bem aí bonitinha para a gente substituir. Então, vamos fazer essa substituição? Vamos lá? Ó. Então, no lugar do montante, note que eu tenho 460, tudo bem? Que isso é igual ao quê? Ó? Ao capital, que é justamente o que eu quero saber. Né? Eu não tenho capital, pode ver que tem uma interrogação aqui, é isso que essa questão quer saber, o capital. O 1 aqui, ó, é da fórmula. E a taxa percentual? Então, a taxa percentual aqui, ó, ela é o quê? Ela é 0,09%. Então, 0,09%. Tá certo? Isso elevado ao quanto? Isso elevado a 10. Tá certo? Isso aí elevado a 10. Bom, pessoal, a primeira coisa que vai acontecer aqui, ó, é o seguinte, ó, 460 é igual a C. Esse capital, esse 1 mais 0,09, eu posso somar. Ó. Então, vai ficar 1,09 elevado a 10. Bom, novamente, esse cálculo é feito com uma calculadora. Então, aqui vai ficar ó, 460 igual a C, e eu vou fazer esse cálculo aí agora. 1,09, tá certo? Elevado a 10, tá? Bom, eu vou colocar aqui um valor aproximado. Mas eu não vou colocar esse valor aproximado, não. Eu vou colocar aqui quanto é mesmo tudo, tá certo? Lembrando que isso eu não estou fazendo uma conta que eu estou fazendo manualmente. Eu estou fazendo com uma calculadora. Isso é a mesma coisa que 2,3673 6367 5, tá? Essa conta é a mesma coisa que isso. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Repare que esse C, ele está multiplicando todo mundo aqui. Então, eu vou isolar esse C aqui, ó, e vou repetir esse 460. Se esse C está multiplicando todo mundo aqui, ó, é normal que esse cara aqui, ó, passe multiplicando. Então, ó, 2,3673 63, tá certo? 67, 5, tá bem? 36, 73, 63, 67, 5. É normal que passe fazendo essa divisão. E quando essa divisão for feita, o que vai acontecer aqui? Ó? O nosso C, que é 460, dividido por esse 2, uma ruma de número, o nosso C ele vai ficar igual ao quê? Ó? A R$ 194,30 aproximadamente, tá certo? Então, no nosso caso aqui, o capital que foi aplicado, né, foi de R$ 194,30, beleza? Tamo junto? Então, bom, pessoal, essa questão aqui é a saideira e, assim, deixa eu só colocar a fórmula aqui. Bem importante isso, ó. Montante igual a capital 1 mais I elevado a T, que é o período. Pessoal, essas questões de juros compostos, juros simples, juros compostos, juros simples foi a aula 5. Essa aqui é a aula 6. Essas questões de juros compostos sempre vai ser pedido ou o montante
ou o capital, ou a taxa percentual, ou o tempo, que é o período. Vai ser uma dessas 4 coisas, tá bem? Uma delas que será pedido. Nesse caso, ele fala assim, ó, qual é a taxa? Então, ele quer saber esse izinho aqui. Então, esse i para a gente, ele já se transforma em quê? Ele já se transforma numa grande incógnita, tá certo? O i, ó, a gente não sabe, é o que o texto quer. Mensal de juros composta aplicada em uma operação em que o banco promete multiplicar por 5 o capital aplicado após um ano. Bom, vamos primeiro aqui desmistificar algumas coisas, né? Entender alguma coisa? Ó, esse capital aplicado, multiplicar por 5 esse capital aplicado, gente, é um montante, tá certo? Esse montante é o capital aplicado, beleza? Nesse nosso caso aqui. Então, multiplicar por 5 é a mesma coisa que eu pegar o capital e multiplicar por 5, ó. 5 vezes o capital, que é 5C. Então, o nosso montante é isso aí, que é o capital aplicado, beleza? Esse é o nosso montante, 5C. O capital a gente também desconhece. Por quê? É o capital aplicado. Que capital? Não sei. Vou deixar C, da fórmula mesmo. Mas o montante, é interessante você saber que esse capital aplicado, ele é o montante. Ó. Quando ele fala assim, ó, qual é a taxa mensal de juros composta aplicada em uma operação em que o banco promete multiplicar por 5 o capital aplicado. Tá certo? Então, assim, multiplicar por 5 o capital aplicado. Então, ou seja, esse capital aplicado, ele é um retorno, né? Igual esse montante. Dentro dele já está o próprio capital com os próprios juros, tá certo? Então, ele é uma espécie de retorno, né? E ele promete multiplicar por 5, né? Esse capital. Então, isso aqui a gente chama de quê? De montante. Bom, após um ano, né? Bom, um ano, pessoal, é o quê? Um ano possui 12 meses, certo? Um ano é a mesma coisa que 12 meses. A questão aqui não fala de meses, mas é 12 meses um ano, tá certo? A gente sabe disso. Então, aqui, ó, o nosso período, o nosso tempo, ele é o quê? Ó? Ele é 12, tá certo? E a nossa taxa percentual é exatamente o que a gente não tem. Então, vamos colocar isso aqui na fórmula, tá certo? Bom, primeira coisa, no lugar desse M aqui, ó, eu vou colocar o quê? Ó, 5C, porque o meu montante é o quê? 5C. Aí a fórmula C, tá certo? Mais C mais vezes, né? Desculpa, vezes. Eu coloquei mais vezes, tá? 1 mais I, que eu não sei quanto é, elevado o quê? Ao tempo, que é 12. Bom, é uma questão muito fácil, essa questão, muito fácil mesmo. O problema mais difícil é essa sacada aqui, você sacar que multiplicar por 5, isso aqui é o quê? É o montante, que é vezes 5C, esse capital aqui, é a parte que eu, assim, considero mais um pouco mais confusa da questão, mas depois dessa questão pronta e armada, é uma questão fácil. Porque, ó, isso aqui é uma multiplicação, certo? Esse C está multiplicando, fazendo a propriedade distributiva. Se é uma multiplicação, esse C ele pode passar para cá, ó, dividindo, tá certo? Então, fica assim, ó, 5C, esse C passa para cá, dividindo C, que é igual a 1 mais I elevado o quê? A 12, tá certo? Isso é igual a 1 mais I elevado a 12. Bom, a primeira coisa que vai acontecer aqui, ó, é que eu posso cortar esse C, ó. Pronto, eu já assumi uma incógnita. Por que eu posso cortar esse C? Porque, ó, o 5 está se multiplicando por C, que está sendo dividido por C. Então, 5C dividido por C, eu corto os iguais, ó, tá certo? 5C dividido para C, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1. E 5 vezes 1 é 5. Não entendi, Gilberto. Eu explico, ó. C dividido por C é a mesma coisa que 1. O que aconteceu na nossa questão aqui foi isso. Ó. C dividido por C deu o quê? 1. 5 vezes 1, 5. Tá certo? Então, aqui, ó, eu vou repetir o 5, que é igual a 1 mais I
elevado a 12. Agora tem um pequeno detalhe aqui. Agora que você vai perceber que você precisa de uma calculadora. Tá entendendo? Eu vou colocar esse 1 mais i aqui, tá certo? E repetir o 5. Eu só troquei a posição, não de lugar, né? Só posicionei aqui da maneira que eu quero. E esse 12 que está aqui em potência, ele vai passar o quê? Ó? Raiz. Só que não é qualquer raiz. É a raiz o quê? A raiz de 12ª de 5. Tá entendendo? A raiz 12ª de 5. Essa raiz aí. Ou seja, você precisa de uma calculadora científica para fazer esse cálculo. Então, quando você faz esse cálculo, tá certo? Quando você faz esse cálculo aí, você percebe o seguinte, ó, que quando você multiplica por 5, né, multiplica por 5 não, desculpa, quando você faz a raiz 12ª de 5, isso é a mesma coisa que 1 mais i igual a 1,14, tá certo? 35, 29, 83, 6. Então, dá esse cara todinho aí, ó. Aí o que vai acontecer aqui nesse caso? Nesse nosso caso, eu vou repetir o i, isso é uma equação, né? Vou repetir o i, vou repetir esse cara aqui, ó, 1,14, tá certo? 3, 5, 29, 8, 3, 6, menos o 1. Esse 1 que está positivo aqui, ele passa subtraindo. E isso é a mesma coisa, agora eu vou colocar um valor aproximado aqui. Isso é a mesma coisa que o quê? Que 14, tá certo? Não é 14, né? Aqui deu 0, né, gente? Deixa eu só... A conta fácil, né? 1 menos 1 é 0, certo? Deixa eu só... Pronto. 1 menos 1 é 0, vai ficar 0,1435. Eu vou pegar 4 casas decimais. Por que eu vou pegar isso? Porque isso aqui, gente, eu vou multiplicar por 100, tá certo? Isso aqui eu vou multiplicar por 100. E quando eu multiplicar isso aqui por 100, isso vai dar o quê? Ó? 14, esse resultado que está aqui, ó, vou multiplicar ele por 100%, tá certo? Lembrando que porcentagem gira em torno de quê? De 100%. E é o que eu estou querendo aqui, a taxa percentual. Então, isso vai dar o quê? 14,35%. Tá certo? Então, isso vai ficar dessa maneira. Então, essa é a nossa resposta aí para a questão 5. Tá certo? 14,35%. Então, a gente encontrou o nosso I. Tá certo, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Vale ressaltar, pessoal, juros simples, juros compostos, você aluno aí da FAVENE, tá certo? Calculadora científica. Eu não tenho a calculadora científica, Gilberto. Na internet, no Google, coloque calculadora científica que vai aparecer, tá bem? O próximo, eu vou gravar mais a aula 7, que é a última, que eu acho que é sobre fração, e logo após eu vou gravar um vídeo ensinando como mexer nessa calculadora científica aí, tá bem? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.